Boa noite, hoje eu estou aqui com o professor Wellington, gestor do CCSA, e a gente vai falar sobre como começar a empreender com a IA, que tem sido muito presente hoje em dia na vida de qualquer pessoa que quer começar a empreender, ou uma empresa de pequeno porte, médio porte, visto que antigamente só as empresas grandes tinham acesso. Eu vou começar perguntando para o Wellington, como começar a empreender com a IA? Boa noite, Silvio, boa noite os demais. Então, para você começar a empreender com IA, hoje a grande vantagem que a gente tem com a inteligência artificial é que até teve uma matéria no Exame essa semana que com a IA começamos a ter empresas de uma pessoa só, né? Porque você consegue automatizar tarefas, você consegue, por exemplo, fazer uma pesquisa de mercado. E isso anteriormente, você teria que pagar profissionais de diversas áreas envolvidos, não que eles sejam excluídos, mas a inteligência artificial ela consegue te ajudar numa pesquisa de mercado, definir o perfil de um cliente, automatizar alguns processos, e com isso você consegue ganhar escala, você consegue atuar às vezes no foco principal do negócio, ao invés de ficar com tarefas cotidianas e operacionais que no fundo só tomam o tempo do empreendedor, né? De certa forma isso reduz os custos da empresa no geral, né? Reduz bastante. De logo, onde atuar. Reduz muitos custos, porque se você precisa de alguém, por exemplo, para responder e-mails, dependendo da natureza dos e-mails, a própria IA ela consegue fazer isso para você, gerar os rascunhos, os conteúdos. Aí você pode usar ferramentas para poder ajudar a fazer isso, né? Desde assistentes comuns, você pode criar lá no GPT, ou no Gênio, no próprio Cloud, até mesmo ferramentas como um Zap, ou um N8N, que consegue fazer automatizações mais complexas, né? Maneiro. A segunda pergunta, com a popularização de ferramentas como o ChatGPT, o acesso à tecnologia se tornou comum. Como um novo empreendedor pode criar uma vantagem competitiva real que não vai ser copiada pela concorrência? Então, uma das questões mais interessantes da IA porque assim, a IA em si, todo mundo pode usar e na medida em que for evoluindo o nível de maturidade das pessoas, ela vai se tornar uma ferramenta comum, como hoje é um e-mail, qualquer ferramenta, né? Dentro hoje do que a gente vive hoje. Não sei como vai ser depois, mas dentro da realidade de hoje a gente entende que em breve vai ser algo comum. Agora, o que o empreendedor tem nas mãos dele, por exemplo, são os dados da empresa dele, são os dados do negócio dele, são os dados do cliente, do público-alvo. E isso permite que você crie uma personalização, porque a IA ela funciona muito bem quando você consegue usar exatamente o que você tem para que ela trabalhe, porque se você fizer uma pergunta genérica, ela vai te responder genericamente. Se você colocar conteúdos próprios seus, ela vai te dar uma resposta contextualizada, que é um outro elemento, é saber usar o contexto, porque a inteligência artificial só funciona bem com o contexto. Se a gente não dá o contexto para ela, ela não vai entender, é como se você pedisse alguém para fazer uma tarefa, e aquela pessoa, se você não explicar direito, ela não vai executar como é esperado. Então, em termos de vantagem competitiva, eu vejo que é você saber usar os seus dados com ela, para ela te ajudar a desenvolver o negócio, saber usar o contexto, é importante saber da curadoria, que são as saídas, conferir isso realmente se isso realmente tem conexão com o teu negócio. E eu acho que, basicamente, é isso que colabora muito a Jill. E a última coisa é a questão que estou lembrando aqui da empatia, que na verdade, assim, que é o que a gente chama do human in the loop, que é ter a participação humana. Porque, por mais que a IA ajude, a grande vantagem competitiva que você tem é usar ela e a partir das suas visões de mercado. Porque, às vezes, você sabe um detalhe de um cliente ali que a IA ela não vai entender isso, a não ser que você diga para ela. Então, tudo isso pode se tornar vantagens importantes, competitivas importantes. Ou seja, usando uma criatividade e detalhes. Exatamente. Personalização. Isso aí. Show de bola.
A terceira pergunta é para quem está começando agora. Qual o critério ideal para a pessoa saber se ela deve recorrer a IA ou usar uma gestão tradicional, tipo matriz SWOT? Então, eu acho que você precisa analisar a natureza daquela tarefa ou do trabalho e o nível de complexidade. Porque, por exemplo, você falou da matriz SWOT, né? Uma planilha, por exemplo. Isso são, às vezes, ferramentas que são lineares. A gente pode dizer, ter uma planilha. Aquilo ali não muda muito, ele é meio que estático. Ele, claro, você insere dados, a IA pode te ajudar a interpretar os dados, você pode automatizar para ela lançar os dados na planilha para você, mas a planilha em si é só um elemento estático e previsível. Agora, se você tem, por exemplo, dados de clientes, dados de rede social, uma massa grande lá dos perfis dos clientes, aí você precisa analisar aquilo dali. Aí, de fato, a IA ela pode ajudar e muito, porque ela consegue fazer análises complexas. Agora, elementos comuns de natureza previsível e fixa, não tem necessidade, e é melhor a gente optar pelo simples. A IA pode apoiar, mas ela não é a estrutura que vai, por exemplo, interpretar ali uma quantidade grande de dados, né? Nesse caso aí, ela só serviria para ter 100% de precisão ou reformular só um pouquinho, né? Isso, ela pode colaborar ali na execução da tarefa, né? Mas ela não é o cerne da construção, né, em si. Show de bola. E a quarta pergunta, como muitos empreendedores se sentem intimidados pela complexidade técnica, qual seria o MVP, produto mínimo viável, ideal para um pequeno negócio que deseja implementar a IA de forma imediata e com baixo custo? Então, hoje, se a gente pensar em MVP, a ideia do MVP é custo zero ou o mínimo possível, né? Primeiro pensar em partes da operação ou desafios que existem no dia a dia e que você tem muita dificuldade, né, de lidar com aquilo dali. E a partir disso, recorrer ao que a gente chama do Vibe Code, que é usar ferramentas no code, onde você, ali em própria linguagem natural, a gente digita lá e ela resolve aquilo com alguma solução. Às vezes você quer criar um site, por exemplo, diz, eu tenho um produto aqui, eu quero vender esse produto, mas eu não sei fazer site, eu também não tenho recurso para contratar alguém para fazer um site para mim. Se você vai numa ferramenta dessas, tipo um Lovable, o Manus também faz, né, o Manus, o Base 44, né, tem várias ferramentas, né? E se você digitar o seu problema ali, ela vai te sugerir até elaborar um site para você vender aquele produto. Então, na verdade, assim, essa questão do medo é muito natural, mas eu acho que ele só diminui na medida em que a gente testa a ferramenta e vê o resultado. Não é você pegar o Lovable lá, explicar, fazer um prompt ou explicar o que você precisa, qual a dificuldade, ele gera uma série de soluções. Ontem mesmo eu estava conversando com um aluno que ele estava precisando de um sistema de ponto. É uma empresa pequena, mas é tudo no papel. E a gente estava conversando de elaborar um sistema de ponto que gere relatórios no fim do mês para ele não ter que manualmente olhar, fazer ajuste de hora. Então ele faz isso com um pouco tempo e com facilidade, sem precisar programar nada. Só com a IA? Só com a IA. Quinta pergunta, quais são os principais cuidados éticos e legais que se deve ter ao utilizar a IA para evitar problemas ou segurança de informação, no LGPD? A primeira coisa eu falar da LGPD, que é a questão dos dados sensíveis. Então, não colocar dados das pessoas lá, né? Se for não botar nomes. Isso precisa ser principalmente quando a gente usa ferramentas, as versões gratuitas. Porque as versões pagas, elas têm um nível de segurança maior. Inclusive são até configuráveis para não usar aqueles dados sensíveis para treinamento e isso faz com que os dados vazem. A primeira coisa é essa, tomar cuidado com os dados sensíveis, com os dados pessoais das pessoas e não usar isso em ferramentas gratuitas, né? Nas versões gratuitas, né, das ferramentas. A outra coisa que é importante da ética com o uso de IA é você fazer uma conferência das saídas.
porque a IA, ela tem os seus momentos de alucinação mesmo, e ela tem os seus vieses, por exemplo, né, que ela foi treinada num contexto, com determinados dados. Aqueles dados geraram vieses, né? Tem várias pesquisas que mostram, principalmente na parte de recursos humanos, a contratação, às vezes, de um determinado perfil de pessoas, em detrimento de exclusão de outros perfis, porque os dados foram treinados, não tinham aqueles perfis e ela faz a exclusão automática. Então, é olhar as saídas, conferir as saídas, ter a curadoria, que é o Human in the Loop, ter alguém que faça essa conferência para poder confiar nos dados, né? E um outro cuidado, acho que eu tinha mais um cuidado para poder falar, mas esses dois são o que eu vejo como os mais importantes, é não utilizar dados sensíveis, cuidado com ferramentas gratuitas e fazer a conferência, né, a curadoria, né, com as saídas de dados. Maneiro. E pensando no longo prazo, como o empreendedor deve planejar a estrutura do seu negócio de forma que acompanhe as novas atualizações e modelos de IA que surgem semanalmente? Pois é, isso é um desafio muito grande, né? Porque eu vejo que é como se a gente tivesse uma máquina e aí a IA ela passou a ser um instrumento da máquina, não é? Então, a gente precisa construir processos que, se precisar trocar, vamos dizer assim, um modelo, você só vai lá e tira a peça, substitui, né? Esse que é o ideal, pensar nos processos assim, para não criar uma certa dependência ou ainda ficar desatualizado com o próprio uso da IA. Porque a gente pode gostar muito de um modelo, mas eles são, no fundo, todos são produtos. Hoje um produto está melhor para uma coisa, outro dia outro produto que está mais destacado, que tem mais utilidade em determinado segmento, para determinada solução. Então, acho que uma das questões é não ficar preso a um único modelo. É você acompanhar as tendências e saber qual modelo é mais adequado para o teu negócio, onde, uma vez que ele esteja no próprio fluxo de trabalho, ele seja substituível com facilidade. Uma outra coisa importante é o estudo constante, né, que é o upskilling, né? É a gente o tempo todo se atualizar, porque as coisas estão mudando e a gente precisa acompanhar o tempo todo. Com relação a se atualizar, eu acho que esses dois são fundamentais, não ficar preso a um modelo, fazer atualizações constantes. Eu acho que isso é uma forma da gente se manter atualizado e eficiente. Perfeito. Isso, a tendência do mercado muda constantemente também, né? Não tem como surgem modelos novos, né? Antigamente só se falava, quando saiu, só se falava em GPT, aí veio o Google, entrou no negócio. O Gemini. Tá muito agora passou muito o GPT, aí o GPT equilibrou, aí agora tem a cloud, tem também as IAs chinesas, né? Tem a IA, né, do Musk, então tem muitas ferramentas. A questão é encontrar ali uma que se adeque ao negócio e que seja mais eficiente possível. Porque além dessas generativas tradicionais, tem as ferramentas isoladas, como o Lovable, outras ferramentas que geram uma série de soluções, também tudo com IA, né? Que podem talvez ser mais úteis em um contexto do que a gente ficar preso a uma dessas mais tradicionais. Né? Até 2028 vai ter 15 trilhões investido em IA. Então, prepara que vai ter muita IA para a gente trabalhar. Eu acho que assim, as atividades triviais não vão ser mais necessárias assim, para uma pessoa fazer, porque ela faz, né? E ela simplifica muito, a agenda. Hoje em dia, por exemplo, eu não entro mais em anotar compromisso em agenda, eu coloco nela lá, compromisso dia tal, fazer isso. Às vezes eu só copio e colo. Hoje mesmo marquei o médico, aí ele me deu lá a agenda do médico, eu copiei e colei nela, insira na agenda. Ela já colocou na minha agenda, ela vai me avisar lá um dia antes. Amanhã tem médico, tal hora. Então, imagina isso, por exemplo, um papel de secretaria, né, de um secretário. Então, é claro que tem todo um contexto, uma automatização, depende muito de como as coisas funcionam,
Mas, assim, coisas simples, realmente a tendência é que ela assuma isso. Agora, o papel da criatividade, do senso crítico, isso ela nunca vai ter. E eu acho que é isso que daqui para frente vai ser mais valorizado. Se você tem senso crítico, se você é criativo, porque por mais que ela esteja lá, ela só vai gerar uma solução que alguém pedir para ela, e depende da criatividade de quem está do outro lado. Uhum, verdade. Então é isso, fechamos. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Um abraço, boa noite. Obrigado, boa noite.